Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo, mais uma videoaula. Vamos falar hoje de regulação do equilíbrio ácido-base. Para quem não me conhece, sou a professora Priscila, sou PhD em farmacologia e a gente vai dar continuação aqui às aulas de fisiologia e de farmacologia. Então, hoje a gente vai falar de regulação do equilíbrio ácido-base. Para a gente começar a falar de regulação de equilíbrio ácido-base, é importante a gente entender os conceitos de ácido e base, né? Então, vamos relembrar esses conceitos. O que é um ácido? É uma substância que, quando em solução, ela é capaz de doar íons H+, ou seja, ela doa esses prótons aqui para a solução. Por consequência, a base é a substância que também em solução recebe esses íons H+. Então, quando eu tenho íon H+ sendo doado para uma solução, eu tenho mais íons H+ nessa solução, essa solução é ácida, certo? Então, se eu tiver mais íon H+, a solução é ácida. Se eu tiver menos íons H+, a solução tem um caráter mais básico. Então, quem recebe o íon H+ é uma substância considerada básica. Quem doa íons H+ é uma substância considerada ácida. Ok? Só para a gente relembrar. Então, vamos relembrar também o conceito de pH. pH significa potência de hidrogênio. E ele foi criado para simplificar a medida de concentração de íons H+ na água e nas outras soluções. Então, nada mais é do que calcular aí quanto de hidrogênio tem nessa solução. A água é a substância padrão que é usada como referência para expressar o grau de acidez ou alcalinidade das demais substâncias. Isso por quê? Porque a água é considerada que tem um pH neutro. Nós chamamos de pH neutro um pH igual a 7. A água é considerada um pH neutro, ela tem um pH 7. Logo, ela é a substância padrão. A partir da água, a gente diz se é ácido, quando o pH é menor que 7, ou se é básico, quando o pH é maior que 7. Então, quando a gente fala de pH do sangue, a gente tem que levar em consideração uma pequena alteração. No pH do sangue, o pH, podemos dizer, normal do sangue, ele vai ser de 7,4. Então, quando eu falo de pH do sangue, a média do pH normal do sangue é 7,4. Esse pH ele pode sofrer uma variação de 7,35 até 7,45. Porque quando a gente faz a dosagem do pH no sangue venoso, esse pH pode ter essa pequena variação de 7,4 até 7,35. Ele fica um pouco mais ácido. Quando a gente faz a dosagem desse pH no sangue arterial, ele varia de 7,4 a 7,45. Ele está um pouco mais básico. Se o pH sanguíneo for ainda menor que 7,35, nós consideramos que esse sangue está em estado de acidose. E essa acidose ela pode causar morte celular quando ela passa de 6,85. Então, pH menor que 6,85 pode causar morte celular. pH menor que 7,35, né, ou seja, mais ácido do que 7,35, é considerado acidose sanguínea. Já para considerar alcalose, esse pH tem que estar acima de 7,45. E se ele ultrapassar 7,95, eu já posso ter morte celular por alcalose, ok? Então, para a gente entender o pH sanguíneo é em torno de 7,4, tendo essa variação de 7,35 a 7,45, dependendo se for sangue venoso ou arterial. E quando ele tiver ácido, ou seja, abaixo de 7,35, nós temos acidose sanguínea. Quando ele tem acima de 7,45, nós temos alcalose. Então, o oxigênio e o sangue. Quando a gente fala de acidose e alcalose sanguínea, né, no sangue, a acidez e a basicidade no sangue, a gente tem que levar em consideração dois fatores. Tanto
a presença de íons H+, né? Assim, a presença de íon H+, que vai dizer se tiver muitos íons, né, alta concentração de íon H+, quer dizer que meu sangue está em acidose, né? Se eu tiver uma concentração menor de íons H+, quer dizer que esse sangue está em alcalose. E nós temos tanto o sistema renal como o sistema respiratório controlando essa acidez, regulando essa acidez, essa alcalose, esse equilíbrio ácido-básico no organismo. Ok? Então, quanto maior a concentração de CO2 no sangue, maior será a concentração de OH+. E, consequentemente, menor será o valor de pH, ou seja, ele estará mais ácido. Por quê? Sempre que nós temos gás carbônico, ele se complementa, se liga à água, reage com a água, e a gente tem a formação do ácido carbônico. Esse ácido carbônico, ele se dissocia em íons H+, e bicarbonato. Então, se eu tenho muito CO2, eu vou ter muita formação de ácido carbônico. Logo, eu vou ter muita dissociação e aumento de H+. Uma pessoa, né, que tenha um acúmulo de CO2 no organismo, por uma deficiência respiratória, por exemplo, ela tem uma tendência a ter uma acidose, né? Ou seja, uma acidez no sangue, porque ela acumula íons H+, porque o CO2 reage com a água, formando ácido carbônico que se dissocia em íons H+ e bicarbonato, certo? Então, nosso organismo ele tem duas formas de controlar, né? Nós temos o controle respiratório e o controle renal. O controle respiratório é pela eliminação do CO2. Né? Quanto mais CO2 eu tenho dentro do organismo, mais íon H+ eu vou ter. E o sistema renal é pela eliminação ou reabsorção de bicarbonato. Então, para evitar acidose ou alcalose, existem 3 fatores que ajudam a manter o pH normal. Então, o sistema respiratório, o sistema renal e os tampões. Então, o tampão, o que são esses tampões? Tampão é uma substância química que, por sua presença na solução, reduz a variação de pH causada pela adição de um ácido ou de uma base. Então, o tampão ele vai manter a variação de pH doando ácidos ou base. Ele é uma mistura de ácido fraco e seu sal alcalino e uma base fraca e seu sal ácido. Então, o tampão é aquela substância química que, quando ele está presente numa solução, ele vai ajudar a equilibrar aquele pH, porque ele pode causar a adição de um ácido ou de uma base, de acordo com a necessidade no momento. Então, os tampões químicos, eles causam neutralização dos ácidos e bases fortes. Eles causam tamponamento. Esse tamponamento ele pode ser extracelular, que ocorre instantaneamente, e ele pode ser intracelular, por várias horas. Então, a gente tem o tamponamento, são substâncias que causam a neutralização de ácidos e bases fortes, né? Então, eles fazem esse equilíbrio, impedindo que a solução fique mais ácida ou mais básica. No centro respiratório, nós temos o controle, né, como eu já citei, dessa acidez, dessa alcalose no sangue. Como é que a gente faz esse controle no centro respiratório? Através da ventilação pulmonar, ou seja, do aumento da expiração e da inspiração. Então, quando eu consigo controlar a eliminação de CO2 ou a manter esse CO2 mais tempo dentro do meu corpo, eu consigo alterar a acidez e a basicidade, né, ou a alcalinidade. Como é que esse processo acontece? Se eu tenho diminuição da ventilação pulmonar, né, ou seja, eu estou respirando mais lentamente, eu estou eliminando menos CO2. Então, eu aumento esse CO2 na minha circulação. E a gente já viu que quando aumenta CO2, eu tenho um aumento de H+. Se eu aumento H+, eu diminuo o pH, eu torno isso mais ácido. E o contrário também acontece. Quando eu aumento a ventilação, ou seja, quando eu respiro mais rapidamente, a frequência respiratória ela é maior, eu diminuo o CO2 sanguíneo. Por quê?
porque eu vou eliminar mais CO2. E isso faz com que eu aumente o pH. Né? Então, eu aumento o pH, fazendo com que ele fique menos ácido ou mais alcalino. O sistema renal, nós também temos esse controle. Então, o rim, ele vai ajudar aí a eliminar pela urina ácido ou base. Então, de acordo com o equilíbrio que deve ser mantido no sangue, se eu estou com uma acidose, né, ou seja, mais ácido no meu sangue, a minha urina vai ser mais ácida, porque eu vou eliminar mais ácido para fazer a compensação. E quando tiver mais alcalino, a urina vai ficar mais alcalina. Então, ocorre uma compensação de falha dos mecanismos anteriores. Então, como é que ocorre? No caso de uma acidose. Se eu tenho uma acidose, eu tenho excesso de íons H+, na minha circulação. O que o rim vai fazer? Ele vai fazer com que a urina fique mais ácida, ou seja, que eu excrete mais ácido. Porque quanto mais eu excretar, mandar para fora do meu corpo esse ácido, menos ácido vai ter na minha circulação. Então, ele diminui a filtração do bicarbonato e também reabsorve o bicarbonato. Então, eu faço com que mais bicarbonato entre na minha circulação e menos bicarbonato seja excretado, permitindo com que, se eu aumento, aí a gente volta lá para a fórmula, se eu aumento bicarbonato aqui, ou seja, ele está sendo reabsorvido e menos eliminado, eu aumento essa concentração de bicarbonato, eu vou ter mais bicarbonato para se associar com os íons H+, que estão em excesso no meu corpo porque eu estou em acidose. Então, eu vou ter mais formação do ácido carbônico. Então, essa maior formação do ácido carbônico vai fazer com que eu tenha mais formação de água e CO2. Aí eu entro num processo compensatório respiratório, aumentando a frequência respiratória para que esse CO2 seja eliminado. Então, é uma ação em conjunto do rim e do sistema respiratório. Quando a gente está em alcalose, né, os rins vão fazer com que você absorva bicarbonato até o seu limite. Então, eu vou absorver mais bicarbonato e o excesso desse bicarbonato vai ser eliminado. Então, eu vou ter uma urina alcalina. Né? Quando eu tenho aí um excesso de bicarbonato, né, eu vou fazer com que esse bicarbonato seja eliminado. Então, eu vou eliminar mais bicarbonato, eu vou diminuir essa concentração de bicarbonato, por consequência, eu vou ter uma maior concentração de OH+, e eu vou ter uma acidose, vou contrabalancear aí a alcalose que está acontecendo, ok? Então, eu vai aumentar H+, que vai fazer com que você diminua a alcalose. Então, a acidose e a alcalose. A acidose, que a gente já vem falando, é o aumento da concentração de íons H+ no sangue. O pH tem que estar abaixo de 7,35. A alcalose é a diminuição de íons H+ no sangue. Então, o pH está acima de 7,45. O pH sanguíneo arterial, como eu já falei, ele varia de 7,4 a 7,45 e o venoso de 7,35 a 7,40, porque o sangue venoso ele é mais rico em CO2. Então, nós temos 4 tipos de alterações ácido-base no organismo. Nós podemos ter uma acidose ou uma alcalose respiratória. Nós podemos ter uma acidose ou alcalose metabólica. Vamos entender separadamente cada uma delas. Quando eu tenho uma acidose respiratória, isso quer dizer, se é acidose, meu pH está abaixo de 7,35. Se ela é respiratória, isso quer dizer que é porque está sendo causada por um aumento de CO2. Aí a gente volta lá para a formulazinha, né? Se eu estou aumentando o CO2, eu tenho mais associação desse CO2 com a água, mais formação de ácido carbônico, mais dissociação desse ácido em íon H+, e bicarbonato. Então, eu vou ter mais íon H+ na circulação, por causa do aumento do CO2, causando uma acidose. Ela é considerada respiratória porque eu tenho aumento de CO2. Quando é alcalose respiratória, é o contrário, tem um aumento do pH por diminuição de CO2.
A acidose metabólica, a gente não tem a interferência do CO2, eu tenho a interferência do bicarbonato, ou seja, eu tenho uma redução de bicarbonato. Então, eu reduzo o bicarbonato, logo eu aumento íons H+, que não vão estar associados com esse bicarbonato. Então, eu aumento o íon H+, diminuindo o pH, causando uma acidose metabólica. Metabólica por quê? Porque eu tenho diminuição de íons bicarbonato. A alcalose é o contrário, eu tenho aumento de bicarbonato. Então, eu tenho muito bicarbonato para se associar com o íon H+, então eu vou ter uma diminuição dos íons H+ livre e eu vou ter uma alcalose metabólica. Então, quando eu falo acidose ou alcalose respiratória, a gente está falando de CO2 na circulação, aumento ou diminuição. Quando eu estou falando de acidose ou alcalose metabólica, eu estou falando de bicarbonato, aumento ou diminuição da excreção desse bicarbonato. Então, na acidose respiratória, o pH está reduzido, ou ele pode estar normal também, e ocorre uma eliminação inadequada de CO2 pelos pulmões. As causas centrais pode ser AVC, intoxicações, no coma, e causas pulmonares, como doença pulmonar obstrutiva crônica, pneumonias, que vão fazer com que você tenha uma eliminação inadequada de CO2. Na alcalose respiratória, o pH vai estar aumentado. Então, eu tenho ele é causado pela redução de CO2. Quando é que eu vou ter CO2 reduzido? Quando eu tenho hiperventilação. Então, uma respiração rápida, né? Ventilando bastante. Então, é devido a uma ansiedade, uma dor aguda, gravidez, tumores cerebrais. Tudo isso pode causar uma redução desse CO2. Quando a gente fala de acidose metabólica, o pH vai estar reduzido. Então, eu tenho bicarbonato reduzido, né? Quando a gente fala de metabólica, eu estou falando de bicarbonato. Então, pode ser por uma ingestão excessiva de ácido, uma insuficiência renal com retenção de ácidos, alterações no metabolismo, que faz com que esse bicarbonato fique reduzido no meu organismo. Se eu tenho menos bicarbonato, eu tenho mais íon H+ livre, logo o pH vai estar ácido, né, reduzido. Na alcalose metabólica, o pH vai estar aumentado. Então, eu tenho bicarbonato elevado. Quando é que a gente vai ter bicarbonato elevado? Vômito, diarreia, aspiração gástrica, excesso de uso de diurético, transfusões sanguíneas. Isso vai causar o aumento do bicarbonato. Se eu tenho aumento de bicarbonato, o bicarbonato se associa mais com os íons H+, e eu diminuo esses íons livres na circulação. Então, eu tenho aumento de pH, eu tenho alcalose metabólica, porque é causado pelo bicarbonato elevado, ok? Então, aqui a gente finaliza essa aula sobre o equilíbrio ácido-base. Lembrando que esse equilíbrio ácido-base, ele tem 3 formas de ser controlado no nosso organismo. Através do uso de tampões, né? O tampão é aquela substância que ela é capaz de doar ácido ou base para manter o equilíbrio. Ele pode ser controlado ainda pelo sistema respiratório, né? Então, o que leva em consideração é a concentração de CO2 e controlado pelo sistema, né, pelo sistema renal, que a gente fala de acidose, alcalose metabólica, que é controlado pela concentração de bicarbonato, ok? Bom, espero que vocês tenham entendido a aula, que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida podem mandar e-mail, pode deixar nos comentários e a gente se encontra na próxima aula, ok, gente? Bons estudos para vocês e até mais!